Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Os salmos de hoje, Salmos 44, o tema: o Deus do passado está no presente. E este é um dos salmos dos filhos de Corá. Ó Deus, ouvimos com nossos próprios ouvidos nossos antepassados nos contaram os grandes feitos que realizaste na época deles, nos dias do passado distante, como com tua própria mão expulsaste as nações inteiras para os nossos pais, para que os nossos pais pudessem ser estabelecidos na terra, e abateste povos para que se pudessem expandir e prosperar. Não foi por meio de espadas ou da sua força que herdaram a terra, mas tão somente por intermédio da tua destra, teu braço e a luz do teu semblante, com os quais os agraciaste. Tu és o meu rei, ó Eterno, és tu que ordenas as vitórias de Jacó. Graças a ti destroçamos nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Minha confiança não está depositada em meu arco e sei perfeitamente que não serei salvo por meio da minha espada. Mas tu nos concedes vitória sobre os nossos inimigos e humilhas os que nos odeiam. A ti louvamos o dia todo, a teu nome agradecemos continuamente. Agora, entretanto, nos rejeitastes e envergonhastes, e já não marchas com os nossos exércitos. Fizeste-nos retroceder ante o inimigo e permitiste que fôssemos saqueados por nossos adversários. Nos entregaste como um rebanho a ser devorado, e entre muitos povos nos dispersastes. Por quase nada vendeste o teu povo, nem mesmo valorizaste o preço. Tu nos converteste em motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos odeiam. Fizeste de nós um provérbio entre todas as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos avistam. Padeço humilhação dia após dia e o meu rosto está coberto de vergonha ante as injúrias e os insultos que me dirige o inimigo vingativo. Tudo isso sobreveio a nós, sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem houvéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não retrocederam na fé em ti, tampouco nossos pés se desviaram da tua vereda. Contudo, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e com densas trevas nos cobriste. Se porventura houvéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido nossas mãos a qualquer outro Deus, não teria Deus percebido tal afronta? Pois Ele é quem conhece todos os segredos do coração. Entretanto, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Acorda, ó Senhor, porque pareces dormir, desperta-te. Não nos abandonas para sempre, porque nos ocultas a tua face e ignoras a nossa desgraça e opressão. Prostrada até o pó está a nossa alma, desfalecido sobre o chão jaz nosso corpo. Levanta-te, vem em nossa ajuda e nos resgata por tua imensa benignidade. Amém. Este é um brado nacional por livramento. Israel fora praticamente destruído por um de seus muitos inimigos.
Tudo indica que esta narrativa é uma difícil provação que passa o reino de Judá, nação que não rompeu sua aliança com o Senhor. A oração aqui fala sobre a obediência e a fidelidade deste povo a Deus e que, de certa forma, é resultado, consequência dessa aliança e bênçãos e prosperidade sobre o seu povo. Expressa as muitas vitórias do passado, a aflição do presente, a derrota, essas consequências, a declaração da lealdade divina, a inocência daquele povo e a súplica por um socorro. Porque só Deus, o Deus que concedeu vitórias do passado, ao ser invocado, é que poderia livrar o seu povo. Com base nessa fé e neste amor leal, o Deus que permanece vivo em toda a história, aquele que é o nosso Salvador, aquele que confiamos em todas as horas, consegue aqui, através desses salmos, nos revelar que diante de todas as adversidades da vida, podemos encontrar nele força, podemos encontrar nele sabedoria, podemos encontrar nele refúgio. Israel reconhece que Deus é quem opera bênçãos, mas também reconhece que Deus permite passarmos por muitas provações. O seu povo sabe que em todas as coisas existe um propósito divino, não é diferente nas nossas vidas. Nem sempre os sofrimentos que nós enfrentamos são derivados de pecados ou de falhas morais. Talvez a palavra na Bíblia que revele isso explicitamente seja Jó, o livro de Jó. Como ele passou por toda aquela aflição sem ter tido nenhum pecado que justificasse aquilo. Um homem íntegro e temente a Deus, de caráter irrepreensível, mas que passou por muitas dores, frustrações e humilhação. Assim também, o reino de Israel do norte foi literalmente espalhado pelo mundo daquela época. E o reino sul também, logo em seguida, passou pela mesma situação. Esse episódio dessa divisão está relatado nas Sagradas Escrituras. E para nós, aqui, hoje, diante de toda a diversidade que nós enfrentamos, uma grande advertência. Qual é a consequência de um povo que faz as suas juras diante da aliança de Deus, coloca em seu coração servi-lo tão somente, mas no momento em que sofre uma tribulação, muitas vezes abandona os princípios e a lei do Senhor. Aqui a gente pode tirar algumas lições para a nossa vida. É um salmo de lamentações, é um salmo em que o povo pede a ajuda de Deus, é um salmo em que o povo sofre uma angústia nacional, é um salmo que oferece ao povo a oportunidade de rever o Deus do passado e o Deus que é presente. Esses salmos atribuído aos filhos de Corá, que faz com que a gente relembre o que Deus fez. Pois bem, o que Deus faz ainda? O que Deus fez ainda e que você ouviu com seus ouvidos? Porque fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. E desde sempre ouvimos a palavra de Deus.
Há quanto tempo escutamos que Jesus haverá de voltar para pegar a sua igreja? E será que essa verdade continua acesa nos nossos corações? Sabemos que o Deus que livrou os seus filhos lá no Êxodo é o Deus que tem poder para nos livrar a salvo desse mundo e nos levar a salvos para o encontro com Ele nas regiões celestiais. Essa declaração da nossa confiança em Deus, da nossa confiança em Jesus, o Rei dos Reis, do nosso lamento diante das coisas que ainda temos que enfrentar neste mundo e que muitas vezes não temos culpa alguma, que é uma declaração da nossa inocência. Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu passo por isso? É também a nossa súplica. Como diz a epígrafe desses salmos, o Deus do passado está presente. Você ouviu com seus ouvidos a história de Deus e a intervenção divina acerca do povo de Israel para libertar do Egito? Você já ouviu que a Bíblia diz no Novo Testamento, por meio de Jesus, que as portas do inferno não poderiam prevalecer sobre a igreja do Senhor? Você ouviu que este Jesus também era o mesmo que se revelava? Aquela pedra, aquela rocha que Moisés bateu e saiu água. É a mesma rocha que a igreja do Senhor está firmada. É a mesma rocha que tem nutrido e alimentado a fé do seu povo. Cada geração tem uma obrigação: falar e anunciar este Deus para outra geração. Para que em cada geração a fé do seu povo continue firmada nessa palavra que é a rocha e que fala de um caráter de um Deus infalível. Deus prometeu redimir o seu povo, fez isso com Israel, porque ele se agradou de Israel. A escolha foi de Deus. E ele firmou isso na sua própria graça. Ele é o nosso rei, como diz aqui o salmista. Ele é meu rei. Ele é um Deus individual, mas também um Deus coletivo. Ele não é só meu rei, nem meu criador, ele também é pai. E ele é o Senhor que afirma que a vitória é obtida, e é obtida por meio dos seus princípios e é testificada mediante a presença do seu Espírito Santo dentro de mim e dentro de você. As palavras que o salmista aqui coloca, as palavras que o Senhor havia rejeitado seu povo, abre aqui uma reflexão para um grande lamento. Israel achava que seu exército não deveria ser visto como um simples grupo de guerreiros. Eram eles guerreiros do Deus Todo-Poderoso. E por isso que estavam se lamentando, já que as suas vitórias eram vitórias de Deus, suas derrotas seriam permissões de Deus. É interessante como ele diz: tu vendeste o teu povo por nada. Quando o povo perdia uma batalha, era como se Deus tivesse vendido o seu povo para o seu inimigo. Quando Deus livrava de um sofrimento, isso era retratado nas Sagradas Escrituras como se Deus tivesse comprado o seu povo, significando um resgate. Hoje nós sabemos que quando nós somos afligidos pelo inimigo, quando Deus permite com que a gente sofra, em certos cativeiros, quando Deus permite que a gente perca uma batalha, é exatamente assim, dor e lamento. Mesmo sabendo que somos guerreiras de oração,
o exército do Deus Todo-Poderoso, parece que Deus abandonou e rejeitou o seu povo. E muitas vezes não encontramos razão para isso, principalmente um pecado que justifique tamanha desgraça. Só que o salmista diz: não nos esquecemos de ti. O povo alega não haver rejeitado a Deus. Olha, o importante é nós mantermos um coração fiel ao tempo, quer seja de provação, quer seja de tentação. Tudo bem, o salmista que expressa Deus rejeitou a nós, mas nós não rejeitamos a Ele. Fique entendido que o povo de Deus poderia passar por aquele problema, mas certamente as mãos de Deus e a conduta daquele povo, com a fidelidade à aliança de Deus, poderia crer no livramento desse Deus. Ali o salmista está dizendo: olha, o povo não estava buscando ídolos das outras nações, ou seja, eles estavam fiéis ao único Deus, ao Deus vivo. Não esqueça, quando você rejeitar a Deus, aí sim o perigo é grande. Mas quando Deus te rejeitar, apenas espere. Apenas compreenda, diante da palavra de Deus, que é um coração quebrantado e contrito Ele não desprezará. Se isso está acontecendo na sua vida, por qualquer que seja a razão, Ele não te desampara, nem te abandona e nem te rejeita de fato como filho, como filha. E você pode estar dizendo: mas o que significa essa rejeição? Diante desse plano divino, nada mais é do que Deus não atuando diante de um problema. Muitas vezes, diante do que o salmista está dizendo, Deus, me parece que numa postura de silêncio, enquanto você ora. Aquele intervalo que Deus parece nos dar, quando nós estamos tão fiéis, tão fervorosos, tão firmes, tão incorruptíveis, mas que Ele parece de fato permitir que enfrentemos de frente o problema. E aí nos sentimos assim: Deus nos rejeitou. Essas palavras que nos revelam que sim, somos ovelhas, e ovelhas exatamente como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 8:36, ovelhas que são levadas para o matadouro e entregues à morte todos os dias. Corremos riscos em viver aqui, mas não se preocupe. O Deus de Israel, Ele não está dormindo para dizermos: desperta, Deus. Este é o clamor do salmista e pode ser até o seu clamor hoje. Desperta, Deus. Não é? Ele não dorme e não cochila, mas isso é um apelo de uma alma que está sentindo o silêncio de Deus. E é por isso que nós vamos orar hoje. O clamor de um crente, o clamor de um cristão se baseia na fé. Eu termino lendo o verso 18. Nos corações não retrocedemos na fé em ti, tampouco nossos pés desviaram da tua vereda. Pois bem, se o teu coração não está retrocedendo em crer, não se preocupe. Se o teu clamor está baseado nisso, certamente Deus virá em teu socorro e te resgatará, tomando você para Ele. E na linguagem de hoje, sabemos que Ele já te comprou com o poderoso sangue de Jesus e te lavou com esse sangue, e você tem com Ele uma aliança eterna, onde Deus não vai te rejeitar e nem te desamparar jamais. Ele é o teu Rei, Ele é o teu Redentor, Ele é o teu Salvador. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo.
Não desista, não pare. Fuja dos inimigos, mas entenda que o Deus do passado é o Deus do presente e é o Deus do futuro. Ele é. E se parece que ele está dormindo para você dizer: acorda, Deus, ou levanta-se, não se preocupe. Ele já está na posição. Ele já ordenou anjos para guardar e proteger a sua vida. E eu creio que ele pode te dar livramento hoje, em nome de Jesus. Oremos. Pai, em teu nome, neste momento, Pai, eu quero entregar os teus filhos e filhas que são desafiados diante das adversidades, provações ou tentações a vencerem o pecado e aguardarem a tua aliança. Pai, por amor do teu nome, eles têm ficado firme na tua verdade, firme na tua palavra e têm clamado o teu poder, Senhor. Tem clamado, Pai, pelo teu livramento, Senhor. Tem clamado para que o Senhor possa vir resgatá-los e livrá-los do mal. Diante das adversidades do dia a dia, eles têm clamado, Pai. Inclusive alguns que acham até que o Senhor o desamparou, os rejeitou. Eu peço a Ti que o Senhor chegue com socorro. Perdoe ainda assim todas as falhas humanas, a falta de compreensão da verdade. Oh Deus, que o Teu nome seja glorificado diante de toda essa situação, porque só o Senhor conhece o que está no coração dos homens. Que nós que somos Tua ovelha, Senhor, Tuas ovelhas, venhamos a ouvir a Tua voz e venhamos a ser conduzidos a salvos naquilo que o Senhor tem para nós, que é o propósito eterno. Senhor, em Teu nome, livra-nos. Em Teu nome, Senhor, livra-nos da desgraça, livra-nos da opressão, livra-nos do mal. Ajuda-nos, Senhor, pela Tua imensa bondade. É o que nós rogamos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.